Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos de 11 a 13. Essa é a 32ª exposição no livro de Tessalonicenses. É uma riqueza incrível essa carta que o apóstolo Paulo escreveu para aquela amada igreja. E aqui, meus irmãos, eu vou pedir para o Eber, se é possível, projetar apenas uma imagem aqui, que é um mapa, para vocês retomarem, né, entenderem um pouquinho o contexto, né, da viagem missionária do apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, onde ele está envolvido nessa tarefa de plantar novas frentes de trabalho, levando o evangelho, igrejas saudáveis, em cidades onde não tinha presença, né? Onde havia muito paganismo, idolatria, e não tinha sal e luz, em muitas regiões que o apóstolo Paulo, Deus levou ele e a sua equipe para plantar a igreja, tá bom? Então olha só, vamos ler primeiro então 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 11 a 13, e depois eu quero rapidamente falar desse contexto. Olha só, diz assim: que o próprio Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Versículo 12, que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês, que Ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis, em santidade, diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Bem, meus irmãos, olha o que acontece, né? O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele planta uma igreja na Europa, aqui na cidade de Filipos. Ali ele fica algum tempo, um tempo curto, e aí o Espírito Santo move ele para continuar sua viagem. Ele passa em Apolônia, Antípolis e chega na cidade de Tessalônica, que era uma cidade muito importante na sua época, uma cidade bem conhecida no Novo Testamento. E ali ele começa o quê? Proclamar o Evangelho, tá? Ele, Silas e também Timóteo. Eles anunciam o Evangelho naquela cidade. Segundo alguns estudiosos, ele ficou em 3 semanas ou 3 meses na cidade de Tessalônica. Por quê? Talvez 3 semanas, porque a Bíblia vai dizer em Atos 17, que 3 sábados seguidos ele expôs o Evangelho. E a palavra de Deus penetrou no coração de muitos gentios, inclusive de uma grande multidão, né, de gentios e evidentemente de alguns judeus. Isso criou o quê? Ciúmes da parte daqueles judeus, e começam a criar uma série de situações para poder expulsar Paulo da cidade. E é justamente isso que acontece, né? Ele não tinha mais ambiente de ficar ali, ele sai tanto com Paulo, tanto com Silas, como também com Timóteo. E aí eles saem ali de Tessalônica, vão para Bereia, passam um pouquinho de tempo em Bereia e vão descendo até chegar em Atenas. Mas o coração do apóstolo Paulo, ele ainda sente assim um desejo de saber notícia dessa recém-igreja plantada em Tessalônica. Naquela época não havia WhatsApp, não havia, né, meios de você saber o que estava acontecendo, a não ser, né, que alguém trouxesse alguma mensagem. E lá em Atenas o apóstolo Paulo envia então quem? Timóteo, o jovem Timóteo, discípulo do apóstolo Paulo, um rapaz bem preparado. Ele volta para Tessalônica, e lá em Tessalônica então, ele
ajuda os irmãos, ele passa algum tempo, um pouco tempo em Tessalônica, ele fortalece a fé daqueles irmãos, porque ele sabe que muitas vezes a perseguição tem a característica de dispersar o povo de Deus, de infelizmente muitas pessoas jogarem a toalha e desistirem quando as lutas vêm. E Timóteo, ele fortalece a vida daqueles irmãos e ele retorna, mas ele não retorna mais para Atenas, porque Paulo não está mais em Atenas, ele está onde? Em Corinto. E Paulo fica ali mais ou menos 2 anos, ou no máximo 3 anos, aonde? Em Corinto. Você conhece bem, tem cartas de Paulo à cidade de Corinto, aos irmãos de lá, onde ele prega o evangelho e Deus também traz um avivamento, como fez em Tessalônica. O que Deus fez em Tessalônica, assim, é algo impressionante, a ação do Senhor em Tessalônica. E algumas boas semanas atrás, a gente começou a tratar o capítulo 3, lembra? 3 de 1 a 5, como foi comentado. Paulo envia Timóteo para aquela cidade. No capítulo 3, do versículo 3 a 5, Paulo ele acrescenta 2 razões pelas quais ele enviou Timóteo a eles. Primeiro, o perigo trazido com a perseguição. E segundo, fortalecer a fé ainda instável daqueles recém-convertidos. Porque eles tinham algumas semanas, alguns meses de experiência cristã. E você sabe que o novo convertido, ele precisa do quê? De ser acompanhado, de ser discipulado. Existem tanta coisa do velho homem, existem filosofias vãs na sua cabeça, o seu coração está cheio ainda, né, de ideologias que não se alinham com a palavra de Deus. E o cristão, ele se preocupa não apenas de proclamar o evangelho, mas também de discipular, de ensinar as verdades profundas da palavra do Senhor. E aí, no capítulo 3, versículos 6 e 10, Timóteo então ele retorna, como a gente viu, né, antes ali do mês de julho. Timóteo retorna com o quê? Com boas notícias. Paulo ele vibra com as boas notícias. De certa forma, aqueles cristãos de Tessalônica não eram cristãos convencidos, apenas de uma forma assim paliativas, não. Eram pessoas que entregaram a vida ao Senhor, eram convertidos ao Evangelho, foram convertidos pelo Evangelho e não convencidos por uma outra religião. E aqui, no capítulo 3, versículo 11 a 13, Paulo ora para voltar a fortalecer eles, a fé deles. Veja, versículo 11 e 13 que a gente leu, o apóstolo Paulo ainda deseja imensamente ter o privilégio de andar centenas de quilômetros de Corinto até Tessalônica, para poder sentir o cheiro daquela nova igreja, tá bom? Então, veja bem, Paulo não podia estar lá fisicamente. Então ele faz a coisa mais poderosa que um pastor pode fazer. O que ele faz? Ele ora. Ele faz a coisa mais poderosa que um membro, que um cristão pode fazer. O quê? Orar, buscar a face do Senhor. E a oração de Paulo que encontramos em nosso texto de hoje, não é uma oração qualquer. É uma oração que revela o projeto de Deus para preparar o cristão para o evento mais importante da história. Qual é o evento mais importante da história? A parousia, a chamada segunda volta de Jesus Cristo. Nesta noite vamos descobrir que a receita de Deus para estarmos prontos para a sua vinda não é um conjunto de rituais, mas um coração transformado. Por isso que o nosso tema é firmes, aonde? Na dependência do Senhor. Firmes e na dependência do Senhor. E aqui nós vamos ver no verso número 11, que é uma característica de alguém que está firme na dependência do Senhor, é que essa pessoa ora, para que Deus abra outras alternativas, outros caminhos. Olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer ali, no verso 11, do capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, que o próprio Senhor, que o próprio Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Veja, meus irmãos, ele depende do Senhor para realizar algo, não é na sua força, não é na sua vontade. Ele quer permanecer sim firme nos projetos de Deus e na dependência do Senhor. E ele ora aqui, Paulo inicia com uma petição direta. A palavra usada para
no grego, para abra um caminho, que significa tornar reto, dirigir em linha reta, remover obstáculos. Paulo fala assim: Senhor, remova obstáculos. Porque de certa forma, tantos obstáculos colocados na nossa maratona cristã, que às vezes a gente tenta fazer isso com a nossa própria força. E o apóstolo Paulo aqui, então, ele faz uma súplica para que a soberania divina intervenha e possibilite um reencontro com os irmãos de Tessalônica. Lembra? Em alguns momentos na sua carta ele deseja, ele esclarece isso de forma muito clara, que ele não virou as costas para aqueles irmãos. E aqui, irmãos, um detalhe gramatical muito fascinante, é que, veja, nessa frase aqui que nós demos, que o próprio Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. Você vai ver que tem sujeitos aqui na frase, não tem? Olha, é uma frase, ok? Nesse versículo. Você vai ver que tem dois sujeitos. Quais são os sujeitos dessa frase? Deus Pai e Senhor Jesus Cristo. Mas interessante que o verbo ali, preparem, ou na sua versão, o verbo dirijam, na verdade está no singular. É interessante. Eu sei que os gramáticos, estudiosos, na hora de traduzir, já colocou no plural para ter concordância. Deus Pai e o seu Filho Jesus Cristo, preparem, dirijam o caminho. Mas esse verbo dirigir o caminho, preparar o caminho, está no singular. O que isso quer dizer, meus irmãos? Quer dizer que, veja, isso não é um erro. Implicitamente está enfatizando o ser único de Deus, destacando Jesus como divino. Logo, é uma profunda declaração teológica sobre a unidade na trindade de Deus. Nós sabemos que servimos um único Deus, o único ser de Deus, glorioso, único, Deus único, que coexistem em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui o Pai e o Filho agem em perfeita unidade de propósito e vontade para guiar os caminhos do apóstolo até aquela igreja, onde ele tanto deseja conhecer. Então ele faz o que? Essa oração. E mais uma vez ele cita a questão de nosso Pai, Deus chamando Deus de Pai. Domingo foi o dia dos pais, né? Você sabia que, para você ter uma ideia, nunca no Antigo Testamento Deus é referido como Pai pelos crentes do Antigo Testamento. Pelo menos é que na minha pesquisa. Mas no Novo Testamento, Deus em Cristo rompe isso. E a expressão de Deus como Pai aparece 245 vezes. Só aqui em Tessalonicenses aparece 4 vezes. Veja, chamar Deus de Pai, isso envolve o que? Intimidade, conhecimento de duas pessoas que se prezam, que caminham juntas. E a Bíblia fala muito sobre a paternidade de Deus, destacando a soberania de Deus, a eleição divina e o papel central de Jesus Cristo. Não é uma paternidade de Deus universal, onde todos são filhos de Deus por natureza, não, mas sim uma relação especial e redentora com aqueles que Ele conheceu e adotou. Tá? Então olha só, queria mostrar aqui alguns pontos principais que definem essa visão, que é comentado sobre a paternidade de Deus. A Bíblia entende a paternidade de Deus de forma trinitária. O Pai, na Bíblia, Deus Pai, é eternamente o Pai do Filho. Quem? Jesus Cristo. Essa relação não começou no tempo, mas existe desde a eternidade. Jesus é o Filho gerado do Pai, mas essa geração é eterna e não implica que ele tenha tido um início. Jesus não teve início e nunca terá fim. Ele é coeterno e coigual com o Pai, mostrando um pouquinho essa paternidade de Deus. E não apenas isso, nós vamos ver que a adoção é a base da paternidade para nós os cristãos. Na visão bíblica, a relação de Deus como Pai para os crentes não é natural, mas sim por meio da adoção. Você sabia? Você não é filho legítimo de Deus, mas um dia você
eternamente perdido, sem correr nas suas veias o sangue do Filho amado de Jesus Cristo, você não era filho de Deus, mas na eternidade Deus resolveu o quê? Nos adotar, para a honra e glória do seu nome. Então veja, meus irmãos, olha só, pela graça de Deus, os pecadores são escolhidos e adotados em sua família. Quem? Pecadores arrependidos. Isso significa que por meio da obra de Cristo, os crentes recebem todos os privilégios e direitos de filho de Deus. Aliás, o Espírito Santo testemunha em nossos corações que somos o quê? Filhos de Deus. Nos dá um privilégio de se achegar até Ele e dizer, Abba Pai. Lembra? Que Paulo vai mostrar lá em Romanos, Abba Pai. Ou seja, uma expressão de intimidade de um filho com seu pai. Essa é uma adoção maravilhosa. Nós não merecíamos, mas Deus faz isso. Uma outra característica da paternidade divina é que a paternidade de Deus é marcada por diversas características que se refletem na vida do crente. John Piper afirma que a vocação de pais é refletir a paternidade de Deus aos seus filhos. Ou seja, os pais existem para revelar o quê? Justamente a paternidade graciosa de Deus. Entende? Lógico, Deus Pai, Ele é o Deus perfeito. Ele não é um Deus que vacila. Ele não é um Deus que dá rasteira. Ele não é um Deus que nos engana. Ele é o Deus perfeito. E mesmo assim Ele nos dá o privilégio do que? De os pais, quem é pai, de refletir o que? A sua característica, a sua natureza, né? Então, veja, meus irmãos, que nem amor e compaixão, Deus como pai ama e se compadece de seus filhos. É uma característica de quem? De Deus, né? Um atributo do Senhor. Lá no Salmo 3, verso 13, olha o que o salmista Davi vai dizer: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. O maior amor conhecido na época do rei Davi era o amor de um pai para com seu filho. E ele vai pegar justamente essa ideia: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então Deus cuida dos seus, provê suas necessidades e se preocupa com cada aspecto de sua vida. Isso mostra o quê? A paternidade do Senhor. Uma outra característica da paternidade divina é disciplina e instrução. Tem a ver também com Deus. Um pai ama seu filho, um pai que ama seu filho, o disciplina para o seu bem. Da mesma forma, Deus disciplina seus filhos para que cresçam em santidade e se tornem mais parecidos com quem? Com Jesus. Essa disciplina não é punitiva, meus irmãos, mas corretiva e instrutiva. Hebreus capítulo 12, verso 7 mostra isso. Assim como pais humanos disciplinam por amor, Deus como pai disciplina os filhos espirituais de forma corretiva e amorosa. Faz parte da pedagogia de um pai que ama o seu filho como o nosso Deus nos ama. Isso tem a ver com o quê? Com a paternidade divina. Um pai que não se preocupa, ele não vai gastar tempo. Ele não quer se incomodar. Mas um pai que ama, ele olha com carinho e vai nessa direção de poder, corrigir amorosamente. Uma outra característica do Senhor da paternidade do Senhor está ligado com fidelidade. Deus é fiel às suas promessas. Ele não abandona seus filhos. Tais verdades é um grande consolo para nós, os crentes, né? Deus, esse Deus que promete, né? Ele não é filho do homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa, mas não, ele mantém o quê? As suas promessas. Então quando nós estudamos, o assunto é muito amplo, queridos. Nós devemos conhecer mais e mais desse Deus, por meio da sua palavra. Então vamos lá, voltando ao texto, olha só. Diante de Deus Pai, Paulo não via seus planos de viagem como algo simplesmente logístico. Ele o submetia à soberana vontade de Deus.
No passado, Satanás havia impedido a volta de Paulo a Tessalônica, como mostra o texto de 1 Tessalonicenses 2,18. Mas Paulo sabia que somente a ação do Pai poderia garantir o quê? O seu retorno. Por isso essa oração aqui, né? Nesse versículo número 11. Isso nos ensina que a nossa primeira dependência em todos os nossos planos de ministério deve estar em Deus. Quando os caminhos parecem fechados e os obstáculos intransponíveis, nosso coração deve ser: Pai, abra os caminhos, abra o caminho, abra a porta. Veja, irmãos, nós precisamos aprender a orar. E diante de coisas pequenas ou grandes, colocar na presença do Senhor. É uma característica de alguém que está caminhando com o Senhor. E aqui, o apóstolo Paulo mostra essa firmeza na dependência do Senhor. Ele ora por um caminho aberto. Senhor, abra o caminho. E também, olha só, no versículo 12, ele ora por um amor que transborda entre aqueles cristãos, né? Ele não podia estar de corpo presente em Tessalônica, mas a sua oração podia estar lá, primeiro na presença de Deus. E Paulo sabia que Deus tem a tendência de surpreender e às vezes responder às nossas orações, ainda mais quando o conteúdo das nossas orações tem legitimidade. Deus salva, Deus transforme, Deus aumente o amor uns para com os outros. Um Pai como o nosso Deus, né, tem a tendência de ouvir e nos surpreender na nossa caminhada cristã. Veja então, olha só, Paulo, né, faz a oração por um amor que transborda, no versículo 12, diz assim: e o Senhor vos aumente e faça abundar em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Né? Nesse versículo número 12. Então Paulo entende que a fonte verdadeira desse amor é o Senhor. Ele é o agente primário do verdadeiro amor. O pedido é para que Deus aumente e faça o que? Abundar. A ideia de transbordar o verdadeiro amor. Nós não jamais conseguimos, né, simular isso, ou fabricar isso em nosso próprio coração. E Paulo sabia disso. Senhor, né, origina isso no coração daqueles irmãos. Então veja, meus irmãos, Paulo sobrepõe sinônimos para dar ênfase, ou seja, vos aumente e faça abundar. Interessante, são palavras sinônimas na língua original no grego, né? O que ele está querendo? Não é um pedido por um amor, por um pouco mais de amor, mas por um crescimento exponencial, uma superabundância que transborda. Esse amor tem duas direções essenciais, percebe? Esse amor superabundante que só pode partir do Senhor. E aqui ele mostra duas direções. Primeiro, uns para com os outros. Como é importante isso. O amor interno, chamado de koinonia, o cuidado mútuo que fortalece a comunidade cristã por dentro, especialmente em tempos de perseguição. Quantas vezes, talvez foi também a sua experiência, passando por lutas e dificuldades, aonde você vai encontrar uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra genuinamente de amor, é dentro dessa família ampliada chamada Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor. Então, é tão importante você estar na igreja e pertencer à família de Deus, em ser um rosto conhecido dentro da comunidade, porque virão dias de hostilidade, dias difíceis, e você vai precisar do que? De um ombro amigo. Você vai precisar do que? De uma palavra, não que procede da boca humana, mas que procede do Senhor. E o Deus que nós servimos é o Deus do consolo, e Paulo sabia dessa verdade. E também, meus queridos, olha só, uns em duas dimensões, uns para com os outros e também para com todos. Confesso que ao ler esse versículo, me deu um frio na barriga, né? Porque o que ele fala? E o Senhor vos aumente e faça abundar em amor uns para com os outros. E para com quem? Com todos. Como também nós para convosco. Olha,
o amor extremo que alcança até mesmo os perseguidores e o mundo pagão ao redor. É esse amor extremo. É um amor sem fronteira, é um amor sem fronteira que reflete o que? O caráter do próprio Deus. E é difícil, confesso. Vem na minha mente alguns personagens atuais do Brasil, inclusive alguns moram em Brasília, que eu falo: Senhor, eu tenho dificuldade de orar por determinadas pessoas, mas Senhor, quebra essa barreira, me enche do amor que eu posso orar por esse fulano, por esse cicrano, me ajuda, Senhor, me ajuda. Não é fácil, não é fácil, meus irmãos. Eu lembro da história da Cruz e o Punhal, do Nick Cruz, né? Com aquele pastor David Wilkerson, não é isso? David Wilkerson, que ele, em Nova York, isso há muitas décadas atrás, a Nick Cruz era um líder de uma gangue chamada Mau Mau. Eles aprontavam um terror na cidade de Nova York. E de repente Deus coloca no coração de David Wilkerson se mudar do sul dos Estados Unidos para ir para Nova York, poder proclamar o evangelho em Nova York, justamente para essas tribos urbanas. E ele chega em Nova York, e ele conhece justamente essa gangue, que até a polícia tinha medo, chamados Maus Maus. Já que o Nick Cruz, um detalhe, foi dedicado às trevas, lá em Porto Rico, ele é de Porto Rico, a família dedicou ele ao satanismo. E na sua adolescência, na sua juventude, foi terrível o que ele andou fazendo. E no filme, na história, na sua biografia, relata que David Wilkerson, Deus encheu ele de amor por essas pessoas que você quer evitar. São pessoas que a gente assim tem assim, sabe, uma repulsa. E Deus colocou um amor inexplicável. E ele começou a orar: Deus, Deus, e começou a evangelizar. Começou a ir nas ruas evangelizar essa tribo Mau Mau, e o Nick Cruz era o pior, era o líder. E um dia o Nick Cruz deu uma surra nele. Diz assim: por que você está fazendo isso? Ele falou assim: porque eu te amo. E Nick Cruz pegou um teçado e falou assim: agora eu vou cortar você em picadinhos. E ele falou assim: mesmo que você me corte em picadinhos, em pedacinhos, cada pedacinho não vai deixar de amar você, a sua vida. Aquilo entrou, assim, explodiu no coração do Nick Cruz. Passou poucos dias, ele foi lá na igreja, uma pequena igreja, levou toda a sua gangue, os maus, lotou a igreja. E naquele dia ele entendeu a mensagem da cruz. Quando Nick Cruz fez o apelo, David Wilkerson fez o apelo, o Nick Cruz foi lá na frente entregando a sua vida a Jesus. Ele, dezenas e dezenas de maus entregaram a vida a Jesus. Percebe, meus irmãos, esse amor do Senhor, esse amor, o amor bíblico não é um sentimento, mas uma decisão e uma marca visível, que autentica a fé em um ambiente hostil. Jesus nos ensinou nós orarmos e amarmos os nossos inimigos. E veja, o amor é a prova de quem de fato é discípulo de Jesus Cristo. Lá em João capítulo 13, versículo 35 diz assim: nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes ódio uns aos outros, uns para com os outros. Se evitarem uns aos outros? Não. Se tiverdes amor uns aos outros, uns para com os outros. Percebe? O amor é essa característica que nos identifica. É uma marca genuína de quem pertence ao Senhor Jesus. Por isso que a oração do apóstolo Paulo: Senhor, mantenha eles firmes, traga esse verdadeiro avivamento de amor pelo Senhor, pela tua palavra, que reflete isso também no amor uns para com os outros. Para nós, hoje, a pergunta é a mesma: nosso amor está crescendo? Ou estagnou? Ele se limita ao nosso ciclo de amigos na igreja? Ou transborda para o visitante, para o vizinho difícil ao lado da sua residência, para o colega de trabalho cético? Um amor que não cresce é um amor que está morrendo.
E a fonte de crescimento não é a nossa força de vontade, mas uma obra sobrenatural do Senhor, pela qual devemos orar incessantemente. Senhor, visita a sua igreja, nos encha do amor nas igrejas, nos projetos missionários, um amor verdadeiramente genuíno, Pai, para que o teu nome seja conhecido através da vida de cada um de nós. Então, essa é a oração incessante do apóstolo Paulo. Então, nós vamos ver firmes na dependência do Senhor. Então, característica aí do verso 11. Ele ora por um caminho aberto. Só Deus pode tirar os obstáculos. Ele ora por um amor que transborda e se espalha. Até porque a nossa vida é uma vitrine, né? As pessoas observam. E você pode ter certeza. Você pode, através da sua vida e também da sua compromisso falado com o Evangelho, alcançar muitas pessoas. E por último, ele orava por um coração desejoso da segunda vinda de Jesus Cristo. Olha lá o verso 13. Que Ele fortaleça o coração de vocês, para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Percebe aqui? Ele ora por esse coração desejoso, um coração que, né, busca, de certa forma, vislumbra o Maranata. Ora vem Senhor Jesus, no versículo 13. Então olha só, esse versículo revela o propósito final do amor genuíno. O amor não é um fim em si mesmo, ele serve para confirmar os corações, como está lá no texto. Uma palavra grega que significa fortalecer, firmar, tornar estável. O amor crescente produz estabilidade e firmeza interior que envolve todo o ser, intelecto, a vontade e também as emoções. Um coração firme não é abalado pelo medo da perseguição ou pela sedução do pecado. Por isso que Paulo coloca dessa forma: fortalecer, firmar o coração, confirmar no coração de vocês algo que só Deus pode implantar. E qual o objetivo? Seres o quê? Serem irrepreensíveis em santidade. A palavra aqui, irrepreensível, não significa sem pecado, mas sim não ter do que ser acusado, ser inculpável na avaliação final. E santidade é o estado de ser separado para Deus, é a consequência de um coração firmado pelo amor do Senhor, no Senhor Jesus Cristo. Então, veja, esse é o objetivo: seres irrepreensíveis em santidade. Percebe? Esse zelo do Senhor de nos alcançar e moldar a nossa vida dia a dia para se parecer com quem? Com o seu Filho Jesus Cristo. É isso que Deus tem feito, é isso que Deus fez na vida dos irmãos de Tessalônica e também deseja fazer em nossa vida. E aqui nós temos o quê? Olha só, um momento decisivo, né? Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a parousia, tão famosa palavra no grego, a parousia, que diz respeito que a vinda do Senhor Jesus Cristo, um evento que, veja, é um evento incrível que o Novo Testamento promete, a segunda vinda de Jesus Cristo. Toda a vida cristã, todo o crescimento em amor e santidade aponta para esse momento. É a linha de chegada que dá sentido a toda a corrida. Ou seja, a segunda vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo. A esperança da volta de Cristo não era para eles uma doutrina abstrata. Gente, novos convertidos, Tessalonicenses, é uma carta voltada para novos convertidos. Se existe conteúdo escatológico profundo, é o livro de Tessalônica. Até hoje tem debates entre os teólogos. Tal foi a profundidade na qual o apóstolo Paulo estava ensinando o novo convertido. Como eu já disse aqui algumas vezes e outros pastores, não faz sentido, entende? Achar que sempre vai, né, beber água com açúcar na fé cristã. Não, nós vamos ver conforme nós vamos crescendo na fé, a palavra de Deus vai nos dando o que? Comida sólida, filé mignon, coisas maravilhosas para nós podermos nos alimentar com a profundidade das Escrituras, inclusive na área de escatologia. Na mente do apóstolo Paulo, escatologia combinava com o quê? Com o novo convertido.
Por isso que ele gasta tempo. Quando você pega a 2 Tessalonicenses, é um material vasto, profundo, de tantas informações, onde Deus mostra, né, o que vai acontecer no futuro, né, como o Apocalipse, como outros textos das Escrituras. É assim, é o nosso Deus. Então, olha só, toda a vida cristã, todo o crescimento em amor e santidade aponta para esse momento, o que? A volta de Jesus Cristo. É a linha de chegada que dá sentido a toda a corrida. A esperança da volta de Cristo não era para eles uma doutrina abstrata, mas o combustível diário para o quê? Para uma santidade. Eles viviam com a consciência de que a qualquer momento poderiam estar diante do Senhor. Isso nos confronta diretamente. A volta de Jesus é o horizonte que define nossas prioridades hoje? Será que esse ajuste de lente, a volta de Jesus, será que é esse horizonte que define as nossas prioridades? A busca pela santidade é motivada pelo desejo de sermos achados irrepreensíveis por Ele naquele dia. Pensa, naquele dia, nós estamos sendo preparados como noivas para a chegada de quem? Do noivo. Nós temos histórias no Antigo, especialmente no Novo Testamento, a parábola das 10 virgens. Então o amor que praticamos hoje é o alicerce que firma nossos corações para o encontro com quem? Com o Rei Jesus. E aqui algumas aplicações. Meus irmãos, essa oração de Paulo não é apenas um registro histórico, é um modelo para nós. Como podemos aplicar isso em nossa vida hoje? Então, primeiro, ore por direção divina. Você está enfrentando um caminho bloqueado em sua vida, família ou ministério, como o apóstolo Paulo estava passando na sua época, porque ele queria ir para Tessalônica. E o inimigo obstruiu o seu caminho. Ele vai orar a Deus. Se o Senhor entrar nisso, no caminho vai estar livre. Ele orava nesse sentido. Faça como Paulo. Ore para que o Pai abra. Deus Pai abra o caminho e retire os obstáculos. Submeta seus planos a quem? A Deus. Muitas vezes gostamos de ouvir tantos especialistas e não consultamos quem é o nosso Deus, seja em qualquer área financeira, área de negócios, de parceria, áreas relacionadas ao relacionamento matrimonial, educação de filhos. Precisamos consultar quem? A Deus. Outra coisa, avalie o nível do seu amor. Seu amor está crescendo? Ele é visível para quem está dentro e fora da igreja? Desafie a si mesmo, nesta semana, a praticar um ato de amor para com todos. Um vizinho, um colega, alguém que você acha difícil de amar. Começa o quê? Orando. Começa orando, clamando ao Senhor. E acima de tudo, ore: Senhor, aumente e faça transbordar o meu amor pelo Senhor e pelas coisas do Senhor. E por último, viva com a perspectiva do que? Da eternidade. O apóstolo Paulo, ele realizou grandes coisas durante a sua estadia aqui nesse mundo, durante essa jornada. Por quê? Porque ele tinha a sua visão, o seu foco lá nas coisas celestiais. Então viva com a perspectiva da eternidade, com a certeza da volta de Jesus. Como a certeza da volta de Jesus afeta as suas decisões hoje? A busca por um coração firme e uma vida irrepreensível em santidade é sua prioridade? São áreas práticas que devemos avaliar. Amém? Concluindo, a mensagem de Paulo é clara. Não podemos nos preparar para a vinda de Cristo apenas como meros espectadores. Que possamos ser uma igreja que ora assim, que ama assim e que vive assim, para que no dia da vinda gloriosa de Jesus, possamos estar de pé, com corações firmes, irrepreensíveis em santidade, prontos para ouvir: vinde, benditos de meu Pai. Amém? Preparados para esse belo convite. Amém. Deus nos conduza dia a dia para atingir esse objetivo. Amém.